Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H. Vou falar com vocês hoje sobre Cuiabá e Atlético Paranaense. Esse jogo foi um jogo em que sedimentou-se ali a capacidade do Felipão em organizar times, né? Ele conseguiu fazer uma defesa sólida. O Cuiabá pouco pode fazer em relação a essa defesa. A muralha do Atlético, nesse caso, foi os zagueiros juntamente com os volantes. E no caso do Cuiabá, a muralha era o Walter. Walter, que é um ex-goleiro do Corinthians, grande goleiro, foi contratado pelo Cuiabá, excelente contratação. Fez defesas monumentais, defesas de goleiro de seleção, né? E por conta disso, o Cuiabá está muito bem servido de goleiro, né? Enquanto o Atlético de certa forma, dominou o jogo, já que teve oportunidades mais clássicas de gol. Aos 12 minutos, o Pablo cabeceou a queima-roupa ali, o Walter fez uma defesa sensacional. Depois, no segundo tempo, o Pablo também teve duas grandes oportunidades ali, e o atleta estava sempre mais perto do gol do que o Cuiabá. Ali, perto dos 30, 35, estava se encaminhando aquele jogo para um 0-0 até certo ponto injusto, já que o Atlético havia jogado mais, mas no futebol sabe muito bem que o que vale é competência, né? E aí brilhou a estrela do Luiz Felipe Scolari, que acabou colocando o Vitor Roque. Não é a primeira vez, ele já tinha colocado o Vitor Roque em várias outras ocasiões, mas nesse caso o Vitor Roque acabou fazendo a diferença e driblou três ali, né, num jogo de corpo e acabou fazendo o gol que deu a vitória ao Atlético. Ele que tem apenas 17 anos, né, jogador de 24 milhões contratados pelo Atlético. O Atlético nunca gastou tanto dinheiro com um jogador assim. Na verdade, eles costumam gastar menos, né, e vender por mais, mas esse parecia que valia a pena, né, e ele já começou a dar frutos, né. Esse jogador que ganha pontos, né, é um jogador que vale a pena investir, porque o grande centroavante, né, que não treme na hora do gol, que consegue fazer dribles e tal, são jogadores raros aí no nosso futebol de hoje em dia. Então o Vitor Roque ficou sendo um dos grandes responsáveis pela vitória, lembrando que a defesa, como estava bem armada, né, não sofreu grandes ataques ali do Cuiabá, em que pese ali o técnico ter feito grandes modificações ali no segundo tempo. O Cuiabá retomou o controle do jogo, mas é aquele do ministério, como ocorreu ali com o Botafogo em relação ao Curitiba, como eu falei no vídeo anterior. É, mas né, não dá para comparar as partidas porque realmente foi uma situação diferente. Então, o Atlético fazendo aquele 4-3-3 clássico, né, que são os dois laterais ali, um pela esquerda e um pela direita, né, ele acabou tirando o Canóbio ali, botando o Pedro Rocha. Evidente que o Pedro Rocha ele não tem a mesma atuação que o Canóbio teria, né? Provavelmente foi dado ali a possibilidade da substituição, porque o Canóbio vinha jogando muito tempo e talvez tivesse alguma dificuldade ali, né? Precisava descansar um pouco. E o Pedro Rocha é um atacante, né? Ele acabou atuando bem, perdeu ali uma grande oportunidade também no primeiro tempo, mas realmente ele não é tão atuante assim como o Canóbio, né? Hoje foi um jogo que eu senti muita falta do Canóbio. Então, o que aconteceu aqui foi realmente o dedo do treinador, como diz o pessoal, né? A partir do momento que ele conseguiu, até como vem dizendo em vídeos anteriores, ele arruma o time no decorrer do jogo, né? Essa já é a terceira partida ali em que ele tenta repetir a escalação, sempre tem que substituir um ou outro, mas o esquema permanece o mesmo. Então, ele vai dando confiança ali para os jogadores, né? E aí o pessoal vai se acostumando ali com o esquema de jogo. Já não é aquele bando que era ali contra o Carille, em que pés já temos falado muitas vezes, né? Que nesses casos a culpa não é exatamente do treinador, mas a experiência do Filipão ajudou muito a essa organização. Primeiro pela confiança que o pessoal tem, né? Já que o Filipão é campeão mundial aí pela seleção brasileira, tem vários títulos aí de Sul-Americana e de Campeonato Brasileiro. Então eles olham ali para aquele senhor e tem uma confiança muito grande. Ele tem o respeito ali dos jogadores. E aí ele
como tem muita experiência, ele começa a ver os jogos, ele começa a ver a característica de cada um. E assim ele começou a arrumar, conseguiu arrumar lugar para cada um ali, né? Inclusive já determinando ali quem que é a reserva de quem, né? Já que hoje o Babi entrou ali no lugar do Pablo e o Vitor Roque entrou no lugar do Pedro Rocha, que por assim dizer poderíamos dizer que é terceiro reserva, já que o Canóbio, né, é que é o titular ali daquela posição. Mas como o Vitor Roque só pode jogar no Campeonato Brasileiro, é importante, né, que ele possa entrar e de repente, quem sabe aí ganhar a posição, né, dependendo do que ele apresentar, já disse que veio, já, digamos assim, justificou o bicho, né, justificou o salário, e de repente mais para diante aí ele possa ganhar essa posição, né, dependendo do que ele fizer. E evidentemente, né, quando tem um grande jogador aí que atua muito bem, já tem os olheiros aí dos grandes clubes atrás desse jogador. E é realmente o que o Atlético faz, né? Alguns falam assim, ah, mas o Atlético é um balcão de negócios. Não, o Atlético, ele é bem administrado, né? Se surge uma grande oportunidade, por que não, né? Você investe aí num jogador promissor e vai ganhando dinheiro e assim você vai administrando as suas contas, né? Porque o time de futebol, ele precisa se manter financeiramente, né? A fazer um bom time, acho que esse ano é o primeiro que o Atlético faz tão grandes investimentos, né, a esse respeito. E esses investimentos se devem ao sucesso que teve nos últimos anos, né, com premiações excelentes, né, e até aquela punição que o Atlético teve, né, que não pôde gastar lá o dinheiro da Copa do Brasil de 2019 porque não podia contratar. E agora, né, já podendo se libertar aí dessa punição, pôde fazer esses grandes investimentos. Então, o que se pode dizer dessa partida é que foi uma partida diferenciada, não só pelo gol do Vitor Roque, que foi o primeiro na carreira dele ali no Atlético, mas também por essa primeira vitória fora de casa, né, que o Atlético obteve. Afinal, já, já teve outras partidas e tinha marcado um gol ali contra o Fluminense no finalzinho ali, mas não conseguia nem marcar gol, né? Não conseguia marcar gol, não conseguia segurar o adversário, né? Não conseguia evitar, né, de tomar gols, e assim ficava difícil. Mas com esse acúmulo aí de bons resultados e também o Cuiabá, que não é assim um grande time, né, do futebol brasileiro, apesar de estar sempre muito bem organizado, é uma empresa e tal, né? O pessoal é bastante sério, mas não é assim um grande time no futebol brasileiro. Era uma grande oportunidade realmente que o Atlético tinha de ganhar, quase que não ganhou, né? Foi ali um detalhe, né, que fez o Atlético ganhar, mas no futebol isso acontece também, né? A vitória se obtém pelos detalhes. E assim o Atlético vai conquistando, né, novas posições no Campeonato Brasileiro, digamos, se tranquilizando, né, com essas novas posições, já que estava ali na zona do rebaixamento, e agora já está em sexto no Brasileiro, né, ali na zona da classificação da Libertadores. Assim vai ter tranquilidade para trabalhar, né, e conseguir aí fazer os novos planejamentos para os próximos jogos mais adiante. Então, aí, congratulações ao Luiz Felipe Scolari, né, que conseguiu dar jeito no Atlético, mesmo sem ter tempo de treinamento, né, pela sua experiência e tudo mais. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo. Não gostou, tem uma opinião diversa, escreva aqui nos comentários que eu responderei todos os comentários e se tiver algum tipo de pergunta ou alguma observação relevante, vou falar aí nos próximos vídeos. Como venho dizendo sempre, né, vou acompanhar aí a dupla Atletiba no Campeonato Brasileiro e nas outras competições. E ao final do ano vou falar sobre a Copa do Mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.